Na aula de hoje falaremos sobre a medida do tempo a partir de referenciais astronômicos. A medida do tempo vai se basear no movimento de rotação da Terra. Esse movimento, para um observador sobre a Terra, provoca uma percepção, de uma aparente rotação da esfera celeste. A medida da rotação da Terra ela pode ser realizada tomando como referência o Sol, no caso, o movimento aparente do Sol, e aí nós teremos um tempo solar, ou tomando como referência o ponto vernal, o movimento aparente do ponto vernal. E aí, nesse segundo caso, nós estaremos calculando o tempo sideral. Lembrando que o ponto vernal é o ponto em que o Sol cruza o equador celeste no período do solstício de outono no hemisfério sul, solstício de primavera no hemisfério norte. Como nós acabamos de dizer, o tempo sideral é baseado no movimento aparente do ponto vernal, o ponto gama, o ponto Ares. E a partir da definição de tempo sideral, nós podemos definir também a hora sideral e o dia sideral. A hora sideral vai ser o ângulo horário do ponto vernal, o ângulo horário do ponto Ares. E essa hora sideral ela pode ser medida a partir de qualquer estrela, utilizando uma das relações que nós vimos nas aulas anteriores, onde a hora sideral vai ser igual ao ângulo horário de uma estrela qualquer, mais a ascensão reta daquela estrela. Então, a partir dessa expressão, nós podemos calcular a hora sideral do lugar. Lembrando que o ângulo horário dessa estrela qualquer, ele é medido a partir do meridiano do lugar. Eu só me esqueci o que é o meridiano do lugar. O meridiano do lugar é o semicírculo máximo da esfera celeste, que contém os dois polos celestes e a vertical do lugar. Então a hora sideral vai ser igual ao ângulo horário de uma estrela qualquer, mais a ascensão reta da mesma estrela. E isso aqui vai ser igual ao ângulo horário do ponto vernal, o ângulo horário do ponto Ares. A medida do ângulo horário do ponto Ares, do ponto vernal, ela tem início no meridiano do lugar e fim no ponto Ares. Uma medida tomada, é um arco medido sobre o equador celeste. Já o dia sideral, ele vai ser o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens meridianas sucessivas do ponto vernal pelo meridiano do lugar. Então, o tempo entre essas duas passagens vai definir o dia sideral. Trouxe novamente esse slide para a gente lembrar como é que ocorre a passagem meridiana de um astro, ou dos astros. Aqui nós temos um observador e para ele, o movimento aparente dos astros vai ocorrer de leste para oeste, com os astros cruzando os círculos horários, e obviamente cruzando o meridiano do lugar. O dia sideral começa a ser contado na primeira passagem meridiana do ponto vernal pelo meridiano do lugar e se encerra, após o ponto Ares realizar uma volta completa e cruzar uma segunda vez o meridiano do lugar. Como nós vimos, o tempo solar é baseado no movimento aparente do Sol na esfera celeste. A partir desse movimento, nós podemos definir a hora solar e o dia solar. A hora solar é o ângulo horário do Sol, que é o arco medido sobre o equador a partir do meridiano do lugar, terminando no Sol. E o dia solar é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens sucessivas, duas passagens meridianas sucessivas do Sol pelo meridiano do lugar. Lembrando que na medida da hora solar eu vou ter que projetar a posição do Sol sobre o equador celeste. Uma observação interessante que nós podemos fazer nesse ponto é a seguinte: o dia solar ele é 3 minutos e 56 segundos mais longo que o dia
sideral. Essa diferença ela se deve ao movimento da Terra em relação ao Sol, né? Um movimento de translação que vai provocar esse atraso de aproximadamente 1 grau ou 4 minutos por dia. Então aqui nós temos a representação esquemática do que nós acabamos de falar, né? Em relação à diferença entre o dia solar e o dia sideral. E aqui nós podemos ver o porquê disso, né? Então nós temos aqui a Terra num determinado dia, né? Um dia qualquer, e em seguida a Terra um dia depois. Como ela vai ter se deslocado aproximadamente 1 grau de um dia para o outro, o Sol vai demorar um pouco mais para fazer a segunda passagem meridiana naquele determinado lugar. É devido a isso que nós temos essa diferença, né, entre o dia sideral e o dia solar, fazendo com que a passagem meridiana do ponto vernal ocorra antes, né, que a passagem meridiana do Sol. O Sol não tem um movimento uniforme ao longo do ano. Então, para medir o tempo a partir do Sol, sem que haja discrepâncias, por exemplo, na medida do dia solar em dias diferentes, né, para que não houvesse esse tipo de dificuldade, foi criada a definição de Sol médio. O Sol médio vai definir o tempo solar médio e outros diferentes tipos de tempos solares. Mas o que seria o Sol médio? O Sol médio é um Sol que se desloca com velocidade angular constante na esfera celeste e a sua trajetória se dá sobre o equador celeste. Então ele tem uma velocidade angular constante e se desloca sobre o equador celeste. De modo que os dias solares médios são sempre iguais entre si. A partir da definição de Sol médio, nós podemos definir 4 diferentes tipos de tempos solares. O tempo solar verdadeiro, que é o ângulo horário do centro do Sol verdadeiro. O tempo solar médio, que é o ângulo horário do centro do Sol médio. O tempo civil, né, que é um tempo solar que usa como origem do dia o instante em que o Sol médio passa pelo meridiano inferior do lugar, ou seja, quando o Sol cruza o meridiano próximo ao nadir, e o tempo universal, que é o tempo civil medido a partir do meridiano de Greenwich. Nós acabamos de definir 4 tipos de tempos solares, mas como que cada país realiza a medida do tempo? Inicialmente, né, cada nação tinha a sua hora, que era a hora do seu meridiano principal. Na Inglaterra, o meridiano principal era o meridiano que passava por Greenwich. E como cada país, né, tinha um determinado meridiano principal, a medida do tempo, né, de um país para o outro, né, de um país em relação ao outro, era dificultada. Para evitar esse tipo de dificuldade, é que foi criado o Convênio Internacional dos Fusos Horários. Com a adoção desse Convênio Internacional dos Fusos Horários, nós saímos de uma situação em que cada país tinha uma hora que era a hora do seu meridiano principal, para uma situação em que a hora de todos os países do mundo, né, do planeta, eram medidas tomando como referência um determinado meridiano. No caso, esse meridiano que é tomado como referência é o meridiano central que passa por Greenwich, na Inglaterra. Então, nessa convenção, cada fuso compreende 15 graus e esses 15 graus equivalem a 1 hora. Né? E o fuso zero, como nós mencionamos, é aquele cujo meridiano central passa por Greenwich. Os fusos variam de 0 a mais 12 horas para leste de Greenwich e de 0 a menos 12 horas para oeste de Greenwich. Todos os lugares de um determinado fuso têm a hora do meridiano central do fuso. A figura 6.2 mostra uma representação simplificada do que nós acabamos de dizer.
Um fuso horário corresponde a 15 graus de arco, que correspondem a 1 hora. Essa região em roxo, que agora eu estou riscando em vermelho, é a região correspondente a um fuso horário. Aqui à direita, nós temos as horas contadas a partir do meridiano de Greenwich. De Greenwich para leste, nós temos as horas positivas, né? Variando de 0 a mais 12 horas. E a oeste de Greenwich, as horas variam com sinal negativo, de 0 a menos 12. Com a definição de fuso horário, nós podemos agora definir a hora legal. A hora legal é a hora civil do meridiano central do fuso. No Brasil, os fusos horários foram definidos pela Lei 11.662, de 24 de abril de 2008. O Brasil, por possuir proporções continentais, vai possuir 3 fusos horários. Menos 2 horas para o arquipélago de Fernando de Noronha, menos 3 horas para estados do litoral Minas, Goiás, Tocantins e Pará, menos 4 horas para Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. A figura 6.3 apresenta o mapa mundi com os fusos horários em destaque. Aqui para a região próxima ao Brasil, nós temos o fuso de menos 2 horas, para a região onde fica o arquipélago de Fernando de Noronha, menos 3 horas para os estados do litoral, Minas Gerais, Goiás, e menos 4 horas para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima.